Uma vez mais, chegou o momento da gente estudar, aprender as lições espirituais ensinadas pelo mestre Galileu, Jesus de Nazaré, Cristo planetário, que por muito nos amar, sacrificou-se inteiramente para deixar essas lições para nós. Deixar essas lições para nós. Então, vamos todos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, rogando a sua infinita misericórdia, que envie até nós os seus trabalhadores do bem, os operários do Cristo, os trabalhadores da implantação do Evangelho na Terra, para estarem conosco esta noite, e que possam eles, em sua sacrossanta missão, trabalhar nossas mentes, abrindo os poros do Espírito que somos, para receber essa dádiva abençoada, que são as lições do Evangelho, trazidas do plano maior para todos nós. Trabalhe em nós, Senhor, nesses momentos, através dessas equipes, desses benfeitores, para que possamos fazer valer cada vez mais nossa estada no planeta, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Bem, mais uma vez, pela graça do nosso Pai, estamos todos podendo estar aqui para aprender, estarmos aqui diante das lições que são o alimento da alma que somos, e que possamos permanecer na tranquilidade interior, que facilita o trabalho dos irmãos espirituais, para introduzir em nós, através das particularidades de cada um, das reminiscências, das memórias, dos fatos vividos na Terra, costurando as nossas experiências, envolvendo-as com o tema da noite, para que a lição cumpra seu papel de ser a lição viva, deixar de ser a letra morta que dorme nas páginas dos livros, né? Mas que seja algo que lateja dentro de nós, vivo, pulsa, porque é o que vivemos, faz parte de nós, do nosso dia a dia, da nossa experiência. Para isso, nossa vida precisa estar aqui agora. A lembrança de tudo que somos, de tudo que vivemos, de tudo que construímos, precisa estar aqui agora, para sendo trazida e trabalhada por esses nossos irmãos, né? E é isso que continuamos em rogativa ao Pai. Bem, a lição da noite, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai os nossos inimigos. É estranho ouvir. Foi quando soou pela primeira vez no planeta essa lição, e continua sendo até hoje. Amar os inimigos. Na verdade, como o próprio Jesus falou, estamos acostumados a fazer o bem, amar, retribuir,
tudo de bom para aqueles que tudo de bom também fazem para nós. Tudo de bom. Ser amigo dos amigos, amar os que nos amam. Essa é a média da conduta geral da humanidade. Por isso mesmo Jesus falou, tendo ouvido o que foi dito aos antigos, ou seja, as lições trazidas anteriormente. Amai o vosso próximo e aborrecerei os vossos inimigos. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem, vos caluniam, para poder ser chamados filhos do Altíssimo. O Altíssimo, nosso Pai, aquele que faz o sol brilhar para bons e maus, faz vir a chuva sobre justos e injustos. Porque se não fizermos assim, não fazemos nada de especial. Continuamos atuando na Terra dentro dessa média geral de conduta da humanidade. Ser amigo dos amigos, fazer o bem para aqueles que fazem o bem para a gente. Então, disse Jesus, destaquem-se dessa média. Aperfeiçoem-se. Ou, como nas palavras dele, sede perfeito, como vosso Pai Celestial é perfeito. Independente de que são bons ou maus, justos ou injustos, amai os vossos inimigos. Então, isso soou uma coisa muito contrastante, na verdade, o que a gente chama de paradoxo. Porque amar justo aos inimigos. Mas as lições do Cristo eram lições para nós espíritos, eram lições espirituais. Então, nós jamais vamos compreendê-las sob o ponto de vista da vida terrena. É preciso abstrair-se, como dizia Kardec, da vida terrena e colocar-se do ponto de vista da vida espiritual, para poder entender. Então, todos esses paradoxos do Cristo, em suas lições, vão começar a fazer sentido. Senão, é aquela confusão no entendimento que pairou por muito tempo na humanidade. Quem quiser ganhar sua vida, vai perdê-la. Quem quiser se elevar, será rebaixado. Quem quiser receber, tem que dar, porque é dando que se recebe. Olha quantos paradoxos. Eu vim para que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Muito paradoxo. Quando todo mundo procura uma porta daquela largura ali da entrada, lá Jesus fala, não, procure a porta bem estreitinha para passar. É essa que conduz à salvação. Outro paradoxo. Então, eram ensinamentos que aquela época, e também até hoje, nos põe a pensar. Nos põe a pensar aquela época. Como pode isso? Coisas que nos deixavam como ficou Nicodemos. Né? Como pode um homem, depois de velho, voltar a entrar na barriga da sua mãe e nascer novamente? Eram lições de dificuldades, porque era difícil abstrair-se da vida terrena para se colocar sob o ponto de vista da vida espiritual. Mas hoje nós temos o auxílio do Consolador prometido. Hoje nós temos a chave kardeciana para entender Jesus, para entender as lições do Espírito, para o Espírito que somos. E então, nos entendendo como Espíritos e recebendo do Cristo a lição de buscar o aperfeiçoamento, nós vamos encontrar muita coisa que nos atrapalha dentro desse objetivo. E nós podemos considerar esses fatores, esses agentes que nos atrapalham, os verdadeiros inimigos. Que não são aqueles que nós julgamos, são os agentes do dia a dia, os irmãos do dia a dia que nos machucam interiormente. Mas a dor desse machucado não necessariamente quer dizer um mal, ou seja,
que eles nos fazem mal, ou nos façam mal. Porque muitos dos remédios que nos curam são amargos, muitas vacinas nos perfuram, muitas cirurgias nos abrem o peito físico, e é para o nosso bem. São aberturas amigas, perfurações amigas, amargores amigos. Então, abstraindo-se da vida terrena para nos colocar no ponto da vida espiritual, nós podemos até ver esses a quem chamamos inimigos como agentes positivos dentro do objetivo de serem perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É preciso essa mudança de paradigma, de ponto de vista. Nós não vamos conseguir isso se não nos colocarmos dentro da visão de que somos espíritos em evolução encarnados na Terra, momentaneamente, para um breve retorno ao mundo espiritual de onde viemos e para onde retornaremos. Então, estudando o conceito de amigo, o conceito espiritual de inimigo, nós temos que enxergá-los em tudo aquilo que atrapalha o nosso crescimento, o objetivo da nossa encarnação, aquilo para o qual nascemos, o trabalho que viemos realizar, nossas tarefas particulares, porque cada um traz suas tarefas particulares, embora todas elas trabalhem no sentido de nos aproximar do nosso Pai Celestial, mas cada um dentro daquilo que é mais urgente para si. Ou seja, trabalhar os erros que foram os principais motivos das nossas últimas quedas em encarnações passadas. E dentro dessa proposta, cada um precisa de experiências, traz metas, trabalhos, missões, diferentes uns dos outros. E tudo aquilo que nos atrapalha para conseguir isso, sucesso nessa empreitada, são nossos verdadeiros inimigos. Nossos medos, fobias, a vaidade, o ciúme, a inveja, o egoísmo, o orgulho e todas essas coisas que estão dentro de nós. Não devemos procurar os inimigos, como diz minha sogra, alhures. Eles estão dentro de nós. Os verdadeiros. Mas Jesus, sabendo que não tínhamos ainda essa compreensão naquele tempo, vem falar dos inimigos exteriores. Esses devemos amá-los. Amar os inimigos? Como posso fazer isso? Estamos falando no sentimento. Jesus quer que trabalhemos para essas pessoas um sentimento. Trabalhar o desenvolvimento de um sentimento para esses a quem pensamos que são nossos inimigos, mas que são agentes da vida trabalhando a nosso favor. No sentido de fazer com que enxerguemos aquilo que em nós mais urgentemente precisa de mudança. Porque nossos amigos dificilmente vão exibi-los. Essa tarefa cabe aos inimigos, que sem pensar duas vezes fazem questão de dizer na lata os nossos defeitos. E já nos põe um apelido já para simbolizar um dos maiores dos nossos defeitos. Já vão carregar para o resto da vida um apelido, colocado por um desses inimigos. Mas é a vida trabalhando a nosso favor sempre. Então, esse sentimento é que precisamos estudar. O que queria dizer Jesus para nós com esta lição? Amai os vossos inimigos. Que sentimento era esse? Porque nós abrimos o Evangelho e encontramos ali a lição: você deve amar os inimigos. Mas que sentimento é esse? E precisamos estabelecer
realmente uma diferenciação entre os vários sentimentos diferentes que chamamos pelo mesmo nome de amor. Nós chamamos de amor vários sentimentos diferentes. Tudo isso em função da pobreza da nossa linguagem, ou seja, nós não nos desenvolvemos no estudo e aprofundamento dos sentimentos, que é algo interior, que é algo do espírito. Nós sabemos medir a distância entre as galáxias com um mínimo de chance de erro. Sabemos desenvolver sondas e naves espaciais que fazem viagens interplanetárias, mas não conhecemos o mínimo dos sentimentos humanos a ponto de dar o mesmo nome para várias coisas diferentes. Não faz parte da nossa ocupação, não é objeto do nosso estudo, mas deveria ser. Então, a pobreza da nossa linguagem nos faz chamar de amor vários sentimentos diferentes. Assim como as cores. Nós estamos mais conhecedores da diferenciação das cores do que dos sentimentos. Porque nós sabemos, por exemplo, que existem vários tons de azul. E quando queremos um azul mais claro, falamos do azul celeste. Queremos um outro azul, é o azul turquesa. É o azul anil. É o azul marinho. Nós já sabemos diferenciar cada tonalidade de azul. Não chamamos tudo de azul. Existem vários azuis. Na realidade da natureza da cor. Existem vários azuis. E o que determina toda essa nuance de cores, de vários azuis, é a frequência da luz. Cada vez que o comprimento de onda da luz azul aumenta ou diminui o comprimento da onda, ou seja, mudamos um pouquinho a frequência vibratória daquela luz, mudou a cor. Se pegarmos a luz na frequência de azul e aumentarmos um pouquinho a frequência, a tonalidade do azul vai mudando. Isso é uma realidade física natural. Não é nada inventado. Não é nada filosófico. É científico. As cores que enxergamos são as luzes refletidas pelo objeto. Porque nós, na verdade, não vemos os objetos. Nós não vemos a matéria, nós vemos a luz que ela reflete. De maneira que se apagar a luz, a matéria continua ali, mas nós não vemos mais. Não é verdade? É estranho até falar isso, porque nós estamos falando o quê? Que a matéria é invisível. E engraçado que o materialista que só acredita na matéria fala, eu só acredito naquilo que vejo, né? Mas, na verdade, ele não vê a matéria. Ele vê a luz que a matéria reflete. Na ausência da luz, ele não vê nada, porque a matéria é invisível. E intangível também, não conseguimos pegar na matéria. A sensação que nós temos no toque da matéria é a sensação de repulsão dos átomos da nossa pele com os átomos do objeto. Porque em torno dos átomos estão os elétrons que têm carga negativa e eles se repelem. Então nós nunca vamos encostar definitivamente naquilo que tocamos. A sensação do toque é a sensação que temos, chamamos de toque, de repulsão entre a nossa pele e o objeto. Então nunca vamos pegar na matéria. Mas o materialista fala, né? Eu só acredito naquilo que vejo e naquilo que eu posso pegar. Quando, na verdade, não vê a matéria e nem pode pegar nela.
Mas, enfim, os nossos sentimentos também se traduzem no mundo espiritual em ondas. Os nossos pensamentos se traduzem no mundo espiritual em ondas. Eles existem de maneira que são uma realidade física do mundo, a física do mundo espiritual. André Luiz fala para nós da matéria mental, que exterioriza fluidicamente os nossos sentimentos, que são diferentes. Então, quando mudamos um pouco o sentimento, a onda mental exteriorizada, emanada por nós, muda também um pouquinho o seu comprimento e sua frequência. De maneira que nós precisamos entender que quando Jesus pede para nós amarmos os inimigos, ele não está pedindo de fato que nós tenhamos por eles o mesmo sentimento que temos pela nossa mamãe, ou que tivemos pelo nosso papai, que temos pelo nosso filhinho. Eu estou dizendo que o amor de pai para o filho é diferente do amor conjugal. É diferente do amor, eu digo que amo meu cachorrinho, mas são sentimentos diferentes, que saem de nós, são emanados por nós, irradiados por nós, exteriorizados, em frequências diferentes, porque são sentimentos diferentes. Sentimentos diferentes. Então, o que é esse amar aos inimigos que Jesus nos pede? E é isso que Kardec chega com a chave. Uma porta que está trancada, a biblioteca está trancada, o baú do conhecimento está fechado e Kardec vem com a chave. Então, nós vamos passar a estudar agora o que Kardec traduziu para nós dentro do idioma espiritual de Jesus, dizendo: amai os vossos inimigos. E Kardec é inigualável. Pela lucidez com que encara a situação espiritual, isento de qualquer parcialidade, porque ele mesmo se caracterizava como livre pensador, isento de interferências. Ele vem dizer para a gente: o que significa então amar os inimigos? Bem, ele inicia dizendo que não é dar o mesmo lugar no coração aos inimigos que nós damos para os amigos. Nós não podemos querer fazer isso, nem nos esforçar para representar isso, que seria hipocrisia de nossa parte. Kardec diz que a aproximação nossa para um amigo, o coração já bate diferente. Em outras palavras, toda a emissão fluídica nossa, que nos expõe espiritualmente, é uma frequência diferente de quando encontramos com o inimigo. Então, não podemos ser hipócritas de querer representar um sentimento que não temos. Não é isso que Kardec diz, não é isso que o Cristo está pedindo para nós. E o que seria? Então, Kardec inicia dizendo: primeiramente, amar os vossos inimigos é não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. E começa tudo. Se nós conseguirmos desenvolver em nós, por essas pessoas que nos fazem ou nos fizeram mal, um sentimento isento de ódio, de rancor e desejo de vingança, nós já estamos nos iniciando na proposta de amar os inimigos conforme o Cristo nos pediu. Queremos amar os inimigos em obediência à lição espiritual do Cristo? Trabalhemos contra o ódio crescente em nós por aquele nosso irmão. O rancor que continua vibrando em nós, é isso que nós temos que lutar. Esses são os inimigos, não é aquele que provoca isso em nós, mas é isso que está em nós provocado por eles. Esse é o inimigo.
A nossa luta tem que ser direcionada para isso. E nós aí, então, nos iniciamos o grande trabalho de amar os inimigos. Não ter ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. Bom, ele falou que seria fácil também, né? Não ter ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Mas é a bússola, para onde sinaliza o direcionamento do trabalho que temos que realizar em nós. É ainda perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. Isso é amar os inimigos. Perdoá-los. E o que temos? Que sentimento é esse que temos que trabalhar para dizer que eu perdoei? Muitas vezes nós entendemos mal as palavras que muitos intérpretes do Evangelho vêm dizer que você tem que esquecer o que aconteceu. Talvez não seja bem esquecer, de maneira geral, o que aconteceu. Porque o que aconteceu é uma lição que deve continuar vibrando em nós, não é para ser esquecido. Mas o esquecimento que nós devemos procurar é o esquecimento emocional. É relembrar o episódio, o acontecido, sem aquela carga emotiva negativa que vinha junto das primeiras lembranças. É trabalhar isso para que a gente lembre da lição sem a emoção negativa. Que emoção negativa? Do primeiro item. De fazer vibrar o ódio, o rancor, o desejo de vingança. Eu lembro do ocorrido porque é uma lição que me foi passada. É uma experiência vivida. Como eu vou perder isso? Como eu vou esquecer isso para cair a segunda, a terceira, a quarta vez na mesma cilada? Não, não é esquecer. É esquecer emocionalmente. E Kardec continua: amar os inimigos, além desses dois itens, é o que mais? Não opor nenhum obstáculo à reconciliação. Olha, gente, aqui não precisa de muito esforço para entender. Nós vemos, porque quando nós erramos, nós também vemos que erramos. Queremos reparar o erro, queremos nos reaproximar, queremos a reconciliação, e é isso que o irmão quer conosco. Se você não opuser nenhum obstáculo ao irmão que quer se reaproximar de você, você está amando os inimigos, como Jesus pediu, segundo Kardec nos coloca. Então veja que nós estamos percebendo que amar os inimigos não é pegá-lo no colo e ficar fazendo cafuné, como a gente faz com nossos filhos, não é isso, isso é hipocrisia, diz Kardec. Nosso coração não vai estar batendo naquela sintonia que estamos querendo representar. Não é verdade? Então ele continua: amar os inimigos é, para esse irmão, desejar o bem em vez do mal. Parece que é fácil falando assim, né, gente? A pessoa que nos prejudicou muito, puxou nosso tapete nas relações familiares, no serviço, no trabalho, e a gente ainda desejar o bem a essa pessoa. Mas se conseguimos conter o sentimento, aquela coisa de praguejar, tomara que morra seco atrás da porta, né? Aquela coisa. Então, se a gente conseguir conter isso, evitar de emanar, de irradiar esses sentimentos, porque eles existem e não enganamos a espiritualidade. Eles são vivos e reais no plano fluídico, da matéria fluídica. Então, desejá-los o bem em vez do mal, alegrar-nos em vez de se aborrecer com o mal que os atinge. É amar os inimigos. Estender a mão prestativa em caso de necessidade. Me prejudicou. Me atrapalhou. Mas precisa de mim? Se eu der as costas, não estarei cumprindo o mandamento do Cristo, amar os inimigos. Nós teremos 1000 justificativas.
Podemos fazer o que chamam de a racionalização da atitude. Mas não é o amar os inimigos que o Cristo pediu. É, apesar de tudo, estender a mão prestativa em caso de necessidade. Isso é amar os inimigos. Abster-nos. Tudo isso, gente, Kardec traduzindo para nós o que é esse sentimento. Abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. Porque aí a gente enfileira todos os vícios materiais e comportamentais e de personalidade que nós sabemos, irmão, fazemos um colar de tudo isso. Só alguém tocar no assunto, nós vamos lá, fulano? E aí tudo que a gente sabe de mal da pessoa. Evitando esse comportamento, essa atitude, estamos amando os inimigos. É, enfim, diz Kardec, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Porque muitas vezes a pessoa fez muito mal para a gente tem a oportunidade de fazer o bem e faz, mas ato contínuo. Tá vendo? Você me fez tudo aquilo e olha aqui, ó, você precisa de mim, eu estou aqui, ó. Viu como eu sou diferente? Viu como eu não sou igual a você? Não é assim. É pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem intenção de humilhá-los. Então, Kardec destrincha as características desse sentimento que nós devemos trabalhar em nós, pedido por Jesus. Para quê? Para que possamos nos destacar da média da humanidade e podermos ser chamados filhos do Altíssimo. Novamente, que faz brilhar o sol sobre bons e maus, faz vir a chuva sobre justos e injustos. E é isso que devemos buscar. E essa proposta apresenta infinitos níveis de dificuldade. Depende de que nível estamos sendo trabalhados. Na verdade, depende do tamanho da ofensa que recebemos. E nisso, como em todas as outras lições, ninguém deu exemplo maior que o próprio Cristo. Porque não considerava ninguém como inimigos verdadeiramente, porque vivia a espiritualidade 100%, 24 horas do dia. E nos via a todos muito mais como doentes do que maldosos. E ele mesmo dizia, né? Eu vim para aqueles que... Eu sou médico das almas, os sãos não precisam de médico. Eu vim para os médicos. Mas nós sabemos que, independente de como ele nos via, a proposta ideológica do amor que ele trouxe para a Terra encontrou vários inimigos e adversários. E a sua ação foi sempre pautada dentro dessas características que Kardec traça desse sentimento. Tanto que uma de suas últimas palavras na cruz foi: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. E quanto mais alto ele estava acima de nós. Ou seja, quanto mais alto esse sentimento nos coloca acima dos ofensores. Essa é a proposta do estudo da noite de hoje, para que nós possamos desenvolver em nós, gente. Mas é uma luta árdua, que o nosso orgulho faz árdua.
Isso quer dizer o quê? Que na medida que desenvolvemos a humildade em nós, nós vamos conseguindo avançar nessas etapas de desenvolvimento desses sentimentos de amar os inimigos. Porque as pessoas mais difíceis de ofendermos são justamente as mais humildes. Porque as mais orgulhosas se ofendem mesmo quando não e nunca tivemos essa intenção. Elas imaginam, criam situações por conta do seu orgulho, imaginando, será que ele falou isso? Para me diminuir em relação àquilo? Será que era de mim que ele estava falando? Quando nunca foi. Então a humildade e a nossa colocação pelo pensamento na vida espiritual, como Kardec chamava, na vida futura, é o que nos facilita todo esse trabalho. Então são colocações de ponto de vista, observações, para que a gente guarde em nós, porque são lições do Cristo para toda a imortalidade. Nós vamos trabalhar isso no mundo de regeneração, quando Deus permitir que lá adentremos, nos mundos mais felizes, ainda vamos estar trabalhando isso. Os apóstolos do Cristo, todos tiveram grandes quedas dentro dessas propostas. E mesmo os espíritos muito mais evoluídos que nós, ainda cairão, porque enfrentarão esta mesma dificuldade, só que em níveis muito mais elevados. Ou seja, ofensas, desmoralizações muito mais profundas. Ou seja, que penetram, rasgam muito mais fundo o espírito. Então é uma proposta para toda a imortalidade estarmos trabalhando isso. E nós, diante daquelas que a vida nos coloca hoje, vamos guardando essas lições, esses momentos de hoje, que é para todos nós, essas lições de hoje para todos nós, aquelas que pedimos para a espiritualidade, nossa prece inicial, para que costurasse nós, trouxesse, aflorasse nossa memória. Cada um de nós aqui está pensando em fulano, em ciclano, é isso que a espiritualidade está trabalhando. E são esses irmãos que nós devemos buscar como aqueles que fazem emergir o que em nós precisa de mudança. Como dizia Santo Agostinho, aquilo que em nós precisa de reforma, são os inimigos que vão fazer aflorar, porque se não fizer, vai permanecer nas profundidades do nosso ser, onde nós nem sabemos que estão lá essas sombras, que são constituintes do ser que somos, que precisamos eliminar. De maneira que rogamos a Deus nosso Pai que essas lições vibrem em nós por toda essa semana, para que a gente possa ir digerindo. Porque quando o alimento está na boca e sentimos o sabor, ele ainda não está nos fortalecendo, não está agindo em nosso organismo. É preciso, no momento da digestão, que é o momento que vem a posterior, da digestão e do metabolismo, é que nós vamos ver a ação deles em nós. E é isso que nós pedimos, que metabolizemos essas lições todas durante esta semana, até a próxima dose de Evangelho da semana que vem. Muita paz a todos.